Simbora estudar! Cumbi, Marcelo de Salete. Nós vamos falar aqui agora sobre, esse quadrinho, do Marcelo de Salete. Pessoal, eu confesso que eu não sou, longe de ser especialista em quadrinho. Minha especialidade é literatura, quadrinho é literatura, mas eu sou aquela pessoa que eu não sou aquele apaixonado por quadrinho. Lia gibi quando era criança e depois não leio mais, porque eu não consigo gostar de mangá, tá? Já vi, não consigo. Graphic novels também não. Então eu sou uma pessoa assim, não estou desmerecendo, não é nada disso, tá? É uma questão de gostos. Eu gosto da literatura para eu ler e imaginar, tá? Então eu não gosto daquelas coisas ali da ilustração para, né? Gosto de uma ilustração, por exemplo, pego lá um livro do Guimarães Rosa, tem ali uma ilustração, tá? Aquilo ajuda, aquilo é legal, é gostoso, mas eu não gosto daquela história contada, ilustrada, mas é coisa pessoal minha. Então é a primeira vez que eu vou fazer aqui uma análise de uma obra assim. Espero que fique legal. Ah, e esta obra, ela é muito interessante, valeu muito a pena ler, tá? Esses quadrinhos. Então, essa é uma obra interessantíssima que vai falar sobre a resistência negra em quilombos. Então, Cumbi, entre outros significados, tem esse significado de quilombo. Eu sou nascido numa região, a região mais pobre do estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira, e na minha região há inúmeros quilombos, tá? Vários quilombos. Então, é algo que faz parte desde a minha infância, conhecer os quilombos. Eu não sou de quilombo, tá? Não é isso, não tenho lugar de fala aqui, mas conheço um pouquinho sobre os quilombos e a vida e a luta dos quilombolas, porque quando eu era criança eles não tinham, né? Não eram reconhecidos como quilombos. Havia ali, o pessoal que morava ali nas localidades ali onde hoje, né, eles já são quilombos reconhecidos, alguns reconhecidos, outros não. E este livro é muito legal, muito, muito, muito interessante mesmo, tá? Vale muito a pena ver. Algumas características, ele tem muitos quadrinhos em silêncio. Eu vejo isso como proposital, como naquela época a pessoa preta ela era silenciada. Então muitas vezes, né, os quadrinhos ali eles trazem poucas ou nenhuma, né, nenhuma fala. Então, esses personagens eles acabavam sendo ali silenciados. Vai falar do tempo, né, da escravização, claro, tá? Sobre o tempo da escravização, é óbvio, né, que é esse período. E assim, são histórias fortes, onde há muita violência, tá? Há violência, há estupro, então é realmente forte. Então, não é para qualquer pessoa. A primeira história tem como título Calunga. Calunga, né, não é, vocês vão me chamar de velho agora, não é o ajudante lá do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, não, o personagem do Chico Anísio. Calunga significa o mar que nunca acaba. Nós temos dois personagens aí, a Nana, que trabalha na Casa Grande. As pessoas que trabalhavam na Casa Grande, lá na época dos escravizados, muitas eram vistas como um privilégio trabalhar na Casa Grande, porque o trabalho era menos pesado. Porém, principalmente para essas mulheres, né, para as mulheres como a Nana, para as mulheres era pior, porque tinha o senhor ali, né, que assediava, que incomodava, então, né, aliás, a escravidão, né, não era fácil para ninguém. Então nós tínhamos a Nana, essa personagem, e o Valu, né, e eu vou tentar ser breve, tá? Então o Valu ele vai ser transferido e ele tem um envolvimento ali com a Nana, né? Ele fala para a Nana, vamos fugir, porque fugindo, né? Ele não iria, né? E
e ela também não iria, eles ficariam juntos. Aí ela tem aquele pensamento, ai, mas eu tenho medo, né? Porque eu moro na casa grande, lá eles me conhecem bem, né? Eles cuidam bem. E a Nana, ela realmente, ela não quer ir, tá? Ela não quer ir com o Valu ali. E o que o Valu faz? Ele mata a Nana. Ele pega lá, né, uma faca e mata a Nana. Óbvio, né, que o senhor lá dos escravos, ele vai atrás do Valu. Então vocês vão ficar pensando assim, poxa, que história, né? Aqui não é para, né, transformar em heróis, é a realidade mesmo, tá? Que poderia acontecer. E o Valu, ele segue ali, né? Ele foge, né? Ele leva um crucifixo, né? Da Nana. Ela está representada ali naquele crucifixo, tá? E ele, quando ele se vê perseguido, ele pula no mar. Ele pula no mar, né? Com aquela ideia, né? Aquela, como eu falei, Calunga, né? A imensidão ali do mar. E ali ele morre afogado. E lá no final da história, né? Ele encontra a Nana novamente. Então esse é o final aí dessa, né? Quando ele encontra a Nana e assim termina. Ele mata e depois encontra. A segunda história, ela se chama Sumidouro. E nós temos uma escravizada que ela tem um filho, né? Ela se chama Kalu, ela tem um filho, né? E aquele filho atrapalha o trabalho dela, né? Para a senhora. E a senhora chama para o trabalho, ela deixa o filho ali e a senhora pega aquele bebê. Ela pega aquele bebê e ela joga aquele bebê no sumidouro, por isso o título de Sumidouro. Sumidouro era um lugar, um poço, um buraco, onde eles jogavam os escravizados para não voltarem mais. Alguns acreditavam que ali tinha ligação com um rio, com um mar, então eles eram jogados ali e iam direto e realmente, pessoal, não voltavam mais. Inclusive, havia sumidouros dentro de igrejas, tá? Dentro de igrejas, pessoas eram jogadas lá, né? E acabavam sumindo. A Kalu pega, né, vê o que acontece e vai lá falar com o padre, contar ao padre, né, o que aconteceu. O padre, né, não aceita aquilo ali, né, fica contra ela. Só que enquanto ela está ali, vem um rapaz buscá-la, né, Tomé, buscá-la. Não devia contar nada para o padre, né, então vem buscá-la. O que ela faz? Ela consegue matar o Tomé, esse cara que vem buscá-la. E termina ela olhando para o céu e vendo o seu bebê lá que agora virou uma estrela. Então são histórias tristes, são histórias violentas, mas elas têm, né, um final ali, né, como se o mais importante vem agora. Agora eles estão juntos, tá? Então tem essa força da resistência. A próxima história é Cumbi. Cumbi, né, começa com um grupo lá de homens preparando uma rebelião. Então, Cumbi, como eu falei, né, um sinônimo de quilombo. E eles estão ali, né, falando sobre a revolta, né, deles se revoltarem, da organização para fazer aquela revolta ali, né, para se revoltarem. Enquanto eles estão ali, chega, né, os fazendeiros ali com vários capangas e acabam com a revolução deles, né? Mata o pessoal tudo ali, né? E eles olham ali, ficam pensando, né, se vão... Há pessoas do lado de fora, né? Há pessoas do lado de fora ali escravizados, e eles pensam em ajudar, mas eles percebem que não é o momento deles atacarem, tá? E a história acaba lá, né, com uma velhinha, tá? Pensando assim, Cumbi virá de novo, ou seja, né, vamos ter uma outra revolução aqui, Cumbi virá de novo. E a última história é a história do Malungo, né? Malungo.
Ah, o dia que renova de sol para sol, de malungo para malungo de malunguê, para malunguê. Nosso batuque será sua herança, assim falou, o elétrico lamaçal. O malungo pelas peles da nação zumbi, né? Essa música da nação zumbi que tem essa representatividade aí do malungo, tá? O malungo é o companheiro. Então, o malungo, ele é o companheiro, esse é o título ali do malungo. E havia um grupo revoltado, né, com aqueles constantes ataques. E uma das pessoas, né, e eles vão atacar uma fazenda, esse grupo, né, que está revoltado com os ataques dos fazendeiros, eles resolvem atacar uma fazenda. E entre essas pessoas que estão ali para atacar a fazenda, tem um menino chamado Damião, né, um rapazinho, uma criança ainda, chamada Damião. E o Damião se prontifica para ir. Aí, né, tem um personagem que olha para ele e fala assim: Damião, mas você não era de lá? Por que você quer voltar? E aí nós vamos ficar sabendo da história do Damião, né? O Damião tinha alguns irmãos, crianças, e eles foram, né, para aquela fazenda, e os irmãos estavam ali trabalhando, menos a irmã do Damião, uma irmã pequena, criança do Damião. E o Senhor viu que aquela criança não enxergava. E aí o Senhor acaba estuprando aquela menina. Isso faz com que o Damião fuja dali, né? Seja uma cena terrível, e o Damião quer ir lá para tirar a irmã de lá, socorrer a irmã. Eles voltam, né? Então tem o confronto ali, e o Damião tem um confronto com esse dono da fazenda ali, né? E ele volta, tem esse confronto. Aí ele pergunta pela irmã, o cara fala, né? E a irmã dele está morta, a irmã dele está enterrada, né? O Damião mata aquele cara, o Damião vai até ali. Até isso é muito legal nos quadrinhos, né? Porque isso ilustra bem com poucas palavras, como eu já disse antes. Tem a imagem ali, a gente vê, né, os ossos, o Damião desenterra, o Damião tem uma cicatriz enorme, os personagens têm cicatriz aqui nas ilustrações. E aí quando ele acha o corpo, né, ele se ajoelha, vê o corpo ali, ele pega aqueles ossos e ele fala assim: muito bem, agora podemos voltar para casa. E o Damião leva aquela criança. Então, uma história muito triste, essa principalmente, a final ali do Malungo. E é necessário refletirmos, é necessário pensarmos, né, o quanto as pessoas pretas sofreram para ter um pouquinho de dignidade. Hoje, dia 23 de novembro, estou gravando esse vídeo. Essa semana tivemos a Semana da Consciência Negra, né, o Dia da Consciência Negra, no dia 20. E quanta coisa tem acontecido aí, né? As pessoas falando que quem reclama de racismo é mimimi. Ainda está longe, né? Ainda está longe. Então, por isso, obras como essas são muito importantes. Por isso, o tema da redação do Enem neste ano foi muito importante. A prova do Enem estava maravilhosa este ano. Então é isso, pessoal. Se você gostou aí, né, curte o vídeo. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Tá? Comenta se gostou ou não. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar.